Que gostoso é a gente acordar pela manhã e ouvir essa música tão linda que acabamos de ouvir agora com a Fernanda Lara, Eu Tenho Que Orar, Senhor, não é? Esse é o momento que a gente está começando o nosso período de 10 dias de oração, um momento que a gente se propôs a separar com você para termos a cada manhã, durante esses 10 dias, um momento de comunhão, um momento de intimidade com Deus, um momento na presença do Senhor. Você é muito bem-vindo, obrigado porque você já está conosco. Talvez você esteja aí com a família, sozinho, talvez já dentro do carro, ou talvez na sala da tua casa, na cama, não importa. O importante é você estar conectado com a gente, compartilhar esse link e entrar nesse clima maravilhoso que nós vamos, ao longo de 10 dias, ter aqui com você, numa intimidade, numa conversa e, sobretudo, numa comunhão com Deus. Estamos começando os nossos 10 dias de oração e, como base, nós temos a revista Famílias Fiéis até o Fim. Esse material já entregamos no último sábado para as famílias, mas caso você não tenha, nós podemos enviar para você de forma virtual, já está aí disponibilizado também no nosso chatzinho, você pode pedir, a gente envia, abrir aí, enfim, temos todas as formas para que você tenha esse material e além de participar do nosso culto, você também tenha como material de estudo, de pesquisa e também de leitura para que a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus seja cada vez melhor. Estamos aqui hoje com pessoas muito importantes, pessoas especiais, e eu quero começar aqui o nosso momento de conversa com o meu bom dia ao pastor Hernani. Tudo bem, pastor Hernani? Bom dia, pastor Elias. Alegria começarmos isso junto, né? Mesmo que tão cedo aí na frente, né? Nas famílias, né? Com as famílias. E eu cumprimento você também com um bom dia. Que gostoso poder estar aí na sua casa. Obrigado por confiar essas primeiras horas da manhã aí, a igreja do NASP. Obrigado por desbloquear a tela do seu celular, abrir a porta da sua casa, para juntos, nesses 10 dias, intensificarmos esse momento tão especial de oração. Então, se você tem o privilégio de estar em casa, reúna a família com a revista na mão, seja ela digital ou seja ela aí no papel, física, e acompanhe. São 10 dias especiais para dedicarmos à oração, à reflexão e uma aprendizagem prática. E se você está nos acompanhando a primeira vez que você vem aqui pelo YouTube, já aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações, ou pelo Facebook e no Instagram também. Você pode seguir o nosso perfil e eu tenho um pedido para lhe fazer. Se você puder, se você quiser, tire uma foto aí você com sua família, com a revista e marque @IgrejaUNASPC, porque hoje você nos vê, mas nós queremos ver você também. Deixe seus pedidos de oração e vem com a gente. Vamos aí nessa saga de 10 dias intensos, dedicando momentos de oração ao nosso Deus. Pastor Hernani, eu gostei dessa frase, hein? Hoje você nos vê, mas nós também queremos te ver, hein? Não é verdade, pastor? É muito interessante, hein? Então pode bater uma foto, postar ali, vai ser bem bacana. Vai, né? Sim. E hoje, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero dizer uma coisa, olha, nós vamos ter aqui, ao longo desses 10 dias, convidados muito importantes, pessoas que estão muito envolvidas com esse ministério de oração, de intercessão, e nós não poderíamos começar melhor esse momento dos 10 dias, senão com aquela que coordena esse ministério e esse projeto para todo o estado de São Paulo. É verdade. A minha querida esposa, professora Thelma Brenha. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Um prazer estar aqui com você. Bom dia, pastor Bom Hernani. dia. Muito bom estar com você aqui. E bom dia a todos que estão nos ouvindo e que se colocaram à disposição para participarem deste momento tão especial que foi preparado com muito carinho para todas as famílias. Tenho a certeza que esses 10 dias farão a diferença na sua vida e na vida da sua família também. Que bom. É bom ter aqui a professora Thelma conosco. Ela coordena um exército de mulheres. E esse exército de mulheres, com certeza,
tem as suas líderes que, junto às suas congregações, estão também impulsionando esse projeto em todas as igrejas, né? Nós estamos falando aqui diretamente da igreja do NASP, aqui em Engenheiro Coelho, mas ao mesmo tempo existem centenas de igrejas, milhares de congregações, igrejas que também estão nesse programa, não é? Qual a importância, professora, em relação a esse programa para a igreja hoje? A igreja parece que está levando muito a sério esse programa do reavivamento, da comunhão com Deus, não é isso? Sim. Esse programa ele é muito especial porque ele é um programa de consagração das famílias a Deus e também da consagração pessoal das pessoas. É um momento onde a gente para valorizar o poder da oração. É um momento onde as famílias estarão unidas, lendo junto, estudando, repensando a forma de viver de uma forma mais consagrada a Deus. Então, este programa vem para reavivar as famílias. Que bênção, né? E as famílias, né, pastor Hernani, que vivem hoje situações bem complicadas, né? É verdade. E até, pastor Elias, eu fico pensando nas pessoas que vão falar assim, olha, mas vocês estão aí na igreja do NASP, mas fazer parte da comunidade da igreja do NASP é fazer parte de uma igreja que atinge o mundo inteiro. Então são famílias que vão ser alcançadas em todo o mundo, seja por este canal, seja por outras igrejas, e quem sabe um momento de preparação para a nossa grande expectativa, que é a volta de Jesus, pode começar nessa semana, a mudança de atitudes em uma família, não é? Com certeza. E olha, o tema é geral, como eu disse, né? Famílias fiéis até o fim, mas o tema de hoje, a prioridade número 1 da família. Um tema interessante. Nós vamos conversar com a professora Thelma sobre isso, mas antes que a gente comece o nosso estudo, antes que a gente comece aí a nossa conversa, é bom a gente conversar com Deus, né? Orarmos e pedimos a presença dele conosco e que ele nos oriente no estudo que vamos ter nesse momento. Então, você ora com a gente, por favor? Vamos orar. Nosso Deus, ajuda-nos a colocá-lo como a prioridade número 1 da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a reorganizar os valores morais do nosso lar durante esses 10 dias que tem início nesta manhã. Amém. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, sacode o teu povo para que possamos colocar os valores espirituais em ordem e segundo a ordem que o Senhor tem. Abençoe esse momento, esteja conosco aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de abrir a Bíblia, já que o assunto é família e o assunto vai se aprofundar dentro desse conceito, eu não vou fazer a apresentação, vou pedir que ela apresente, não é? Temos algo em comum, somos casados há 36 anos. Né? Isso é algo muito em comum de vocês. Há 36 anos. Não é propositadamente que ela está aqui no primeiro programa conosco, não é? Mas é pelo fato até da relevância, da importância dela em relação a esse programa junto à igreja no estado de São Paulo, não é? Mas fala da nossa família, apresenta a nossa família para aqueles que não conhecem o que aconteceu ao longo de 36 anos de história juntos. Bem, Deus tem abençoado muito a nossa família. Amém. E eu tenho uma alegria muito grande de falar sobre a nossa família. Nesses 36 anos de casamento, nós tivemos a alegria de termos 2 filhas. Nós temos a Camila e temos a Casey. E as nossas 2 filhas são casadas. A Camila é casada com o Everson e eles têm um filhinho, o Gabriel, que é a nossa paixão, o nosso primeiro e único neto. E a Casey, ela é casada com o Rafael. Então, nós formamos uma pequena família, mas uma família muito feliz. E nós temos vivido momentos especiais em família, momentos de alegria, de comunhão, de relacionamento. E nós nos amamos muito. Eu acho isso muito importante. Nos respeitamos muito também. E sempre procuramos fazer com que Deus fosse prioridade na nossa família. Desde quando as meninas eram pequenas, nós sempre colocamos Deus em primeiro lugar. Elas cresceram assim. E eu fico muito feliz hoje em ver a Camila se dedicando na educação do Gabriel também, colocando Deus em primeiro lugar na vida dele, fazendo culto, se preparando. Eu acho isso muito lindo.
E eu agradeço muito a Deus pela nossa família. Eu sou muito feliz. Que bom, né? Se quiser mandar um abraço para eles, fica à vontade, viu, professora Thelma? Ok, não vou deixar passar uma oportunidade, né? Carinho nunca é demais, né, pastor? Verdade, E verdade. faz muito bem. Verdade. Então vai aqui o nosso carinho para nossa querida família Brenha. Que Deus abençoe vocês. Que bom. Obrigado, amor. Sem multiplicar palavras, vamos aqui à Bíblia. Temos 2 textos e vamos começar, né, pastor Hernandes? Sim. O primeiro texto que eu quero ler é o texto de Salmos, capítulo 127, dos versos 1 a 3. E aqui, esse salmo que é intitulado aí um dos salmos de romagem, né, que eram aqueles salmos que os peregrinos cantavam quando iam a Jerusalém para a celebração das grandes festas, né? É muito interessante, é um salmo de Salomão e diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. Isso daqui dá um sermão e muitas considerações importantes, né, pastor, sobre isso. Primeiro, o cuidado de Deus. Ele é quem sustenta a nossa família. Deus é o eixo, né? Deus é o eixo sobre o qual todas as demais questões da nossa vida familiar se movem. Deus é o centro, Deus é o equilíbrio, não é? E a gente pode... o que eu entendo desses versos é o seguinte, que a gente pode fazer muitas coisas nessa vida, mas se Deus não for o centro, ao final tudo isso vai se demonstrar como palha. Ou seja, Deus precisa ser o centro da nossa família. Agora, quando a gente coloca Deus no centro e Deus como principal, na verdade, Deus nos dá muito além daquilo que nós imaginamos, necessitamos ou precisamos. E eu acho extraordinário essa declaração do verso 3. Herança do Senhor são os filhos. A gente acha que os filhos são nossos, né? A gente procria, a gente coloca os filhos no mundo, achando que eles são nossos e que são propriedades nossas. Mas, na verdade, os nossos filhos, eles são apenas algo que Deus nos dá para que a gente devolva a Ele, para que a gente realmente cuide como um precioso presente que Ele nos confere. Então, que responsabilidade, não é? Verdade, pastor. E se a gente pensa, né, na criação de filhos, nossa mente é levada ao Éden, nossa memória é levada ao Éden, onde Deus nos colocou no centro da vida dele. Deus nos colocou no centro. Só que agora somos nós que colocamos Deus no centro da nossa. Então, é uma escolha nossa colocar Deus no centro. Depois do pecado, nós descentralizamos Deus. E agora nós temos que centralizá-lo de novo e fazer com que a nossa tenda seja armada debaixo na sombra da tenda de Deus, não é mesmo? Que lindo. E a gente, vamos nessa expectativa de reorganização de valores, não é, pastor? Posso pedir para você ler um verso? Pode, por favor. Aliás, são 4 versos. Efésios capítulo 6, versos 1 a 4. Ok, então Efésios capítulo 6, 1 a 4 diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honrai o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, eu gosto desse primeiro texto, para assim, olha, obedecei a vossos pais no Senhor, e não como se fosse o Senhor. Certo? Então, os nossos filhos precisam ser educados na obediência, porque quando os nossos filhos são pequenos, nós somos a revelação de Deus para eles. A maneira com que eles nos tratam vai refletir a maneira com que eles vão tratar Deus. Por isso a importância de ensiná-los a respeitar-nos, para que eles aprendam desde pequenos a respeitarem Deus. Infelizmente encontramos muitos pais que acham que um relacionamento informal com os filhos vai ajudá-los, quando não vai atrapalhar, porque na sua maturidade eles vão ter dificuldade
em enxergar Deus diferente ou desassociado do que enxergaram o pai. Por isso a importância da honra ao pai e à mãe. Acho que isso é um tema muito importante. Interessante, né? E o verso 4 aqui, né? Essa relação, né? Essa inter-relação entre pais e filhos no sentido da educação, né? Da criação, da admoestação. Isso. Estão todas as coisas interligadas e elas funcionam conectadamente uma à outra, né? O pai está dizendo, pai, não aborreça o teu filho, porque Deus não aborrece-nos, Ele não nos aborrece. Então, quando o pai trata o filho com compaixão, com alegria, com paz, o filho vai aprender que no futuro é assim que Deus o irá tratar. Então, a importância de ter aí a primazia divina no nosso lar. Você tocou uma coisa muito interessante, fez uma ligação aí com o Éden, né? Uma coisa bem interessante, a origem de todas as coisas e tal. E eu quero começar então a nossa conversa, provocando aqui a professora Thelma, conversando com ela algumas coisas importantes sobre o plano original de Deus para o ser humano, não é? A gente consegue ter, mesmo tanto tempo depois, a gente consegue ter uma ideia de como era o plano original de Deus para a família, amor? O plano original de Deus para a família era um plano lindo, porque na realidade a intenção de Deus era repovoar o céu com a família humana. Já imaginou que lindo pensar nisso? Extraordinário. Extraordinário, né? Ele pensou o melhor que podia ser para cada ser humano, mas infelizmente... Você colocou uma coisa interessante, repovoar o céu, isso está lá no livro, ou melhor, no comentário adventista, né? Falando sobre essa questão, porque seres puros, perfeitos, teriam naturalmente acesso a qualquer lugar do universo, né? Inclusive no céu. Que coisa extraordinária, né? Repovoar o céu com a família humana. Existe mais o quê? Algum símbolo entre a família do céu e a família da terra? Como que Deus tinha em mente esse processo ao criar a família humana? O processo é simples. Na realidade, ele queria que a família humana se tornasse uma com a família celestial. Fosse uma família só. Então, ele pensou muito alto para o ser humano, né? Ele não queria nada menos do que a família fosse parte da família celestial, estivesse o tempo todo ali em perfeita união, ordem, felicidade. A gente não pode pensar nada diferente de Deus, né? Porque Deus, como um ser perfeito, como ele poderia, né, pastor Ana, criar alguma coisa imperfeita, né? Que a gente não tem essa ideia, não é, de como tudo era muito perfeito, né? Porque a nossa visão de perfeição é muito limitada. A gente acha algumas coisas perfeitas, mas isso não é perfeito, não. Perto daquilo que era o perfeito no início de tudo, né? A professora Thelma, ela citou de maneira muito interessante a questão do plano de Deus, né? Deus queria uma família perfeita, mais próxima. E para aqueles que estudam a Bíblia ou querem começar, é a oportunidade de você começar isso hoje, né? Lá em Gênesis a gente percebe isso, né, professora Thelma? Que se você ler dos capítulos 1 e 2, você já percebe que o plano de Deus era superior a tudo que nós temos hoje, né? A ideia de ter todo mundo bem pertinho da gente, não é assim mesmo? É Deus perto, né? Deus vindo, né? Diferente de hoje que nós temos que imaginar, forçar assim a mente para imaginar Deus chegando. Adão e Eva não precisavam disso, né? Era tudo bem simples e fácil para eles, né? E era assim que era o plano de Deus para todos. Verdade. Existe uma citação aqui, só um momentinho, porque eu acho que esse é um ponto assim muito, muito importante da nossa conversa. Está no livro Educação, página 22. Ali Ellen White diz assim: no plano divino de educação adaptado às condições do ser humano após a queda, porque naturalmente a gente hoje tem que pensar pós-queda. Nós não vivemos o período... É a nossa realidade. É a nossa realidade. Nós não vivemos o período pré-queda, né? Vivemos o período pós-queda. Então, o que acontece nesse plano, nessa condição? Ela diz assim: Cristo ocupa o lugar de representante do Pai. Olha que coisa interessante. Como elo entre Deus e o ser humano, ou seja, Cristo é a fonte de
ligação, é aquele que é o religa, intercessor. é o intercessor que religa o homem a Deus. Ele é o grande educador da humanidade e ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais, os professores. Então, eu falo aqui, por exemplo, a Thelma tem uma formação pedagógica, uma formação como uma educadora. É muito relevante isso, não é? A imagem de um professor para um aluno, não é? É muito relevante. O professor, ele é um exemplo muito grande para um aluno. Quando as crianças são pequenas, que elas vão à escola, na realidade, muitas vezes eles passam a acreditar mais nos professores do que nos pais. Tem uma fase da vida da criança que acontece isso. Então, os professores, eles são muito importantes. Agora, interessante que Ellen White coloca os pais como professores espirituais, como os representantes do grande educador que é Cristo. Então, como que a gente pode educar espiritualmente se nós, como pais, não estamos conectados com Ele? Então, tem uma relação muito grande. Ninguém dá aquilo que não tem. Essa é uma responsabilidade tremenda dos pais. Porque isso que você acabou de falar é bem verdade. Ninguém dá o que não tem. Então, se o pai não estiver conectado com Deus, se os pais não estiverem buscando a presença de Deus na vida deles, o que é que eles terão para fornecer, para oferecer e para ensinar para os filhos? Existem muitos pais que criam os filhos no achismo, né? Porque eles não leem a Bíblia, não estudam o espírito de profecia, e aí vai falar o que para os filhos? Então, essa conexão que precisa acontecer na vida dos pais em relação ao relacionamento deles com Deus, tem que ser muito forte. É uma responsabilidade muito grande que nós, pais, temos em relação à nossa consagração, em relação à prioridade de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, na nossa família. Porque os filhos veem aquilo que nós fazemos, os filhos veem o quanto nós oramos, o quanto nós nos preocupamos com as coisas sagradas. Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande de mostrar Deus para os filhos, de ensinar sobre essa conexão super importante que existe entre Deus e a nossa família aqui na Terra. Importantíssimo isso, né? Pastor, você ia dizer... Eu quero aproveitar o ensejo que a gente está aqui, esse clima de pai, de conexão, né? Cristo nos conectando com Deus, sendo a ponte, Cristo sendo o nosso educador de educação. Agora, professora Thelma, eu já a ouvi falando sobre isso e eu gostei do que a senhora falou. Então eu vou aproveitar para lhe perguntar isso. Qual a influência dos pais na formação espiritual da família, dos filhos? Os pais têm alguma influência direta, indireta, são importantes? Como funciona isso? Qual a influência dos pais na educação e desenvolvimento espiritual da família? A influência dos pais é total. Ela é muito grande. Nós somos grandes influenciadores na vida dos nossos filhos. Então, nenhum pai deveria ousar educar um filho sem pedir a sabedoria que vem de Deus. Nós não temos essa possibilidade de educarmos da melhor forma possível sem ter Deus à nossa frente, nos ajudando, nos capacitando, nos orientando. Isso é muito importante. Os pais, eles precisam orar muito, precisam buscar muita sabedoria de Deus, os pais precisam ler a Bíblia, os pais precisam conversar com os filhos. Tudo aquilo que nós passamos para a vida dos nossos filhos, eles assimilam muito. Os filhos são como esponjas, eles absorvem, a nossa forma de ser, de falar, de agir. Então, muitas vezes, nós nem gostamos de algum jeito que nós temos e, de repente, você olha para o seu filho e ele está copiando você. Daí você fala, puxa vida, olha só. Então, o que acontece? Nós precisamos cuidar muito da nossa forma de ser. Ellen White fala que quando um casal vai se tornar pais, eles precisam repensar muito em tudo aquilo que eles fazem. O que eles comem,
a questão da consagração, como eles falam, as palavras que eles falam, tudo isso precisa ser cuidado, repensado, porque o que acontece é algo muito simples. Muitas vezes nós achamos que a muita fala vai fazer diferença na vida dos filhos, mas os pais esquecem que às vezes você nem precisa falar muito, porque seu filho está ali te olhando, né? Atentamente para tudo aquilo que você faz, para tudo aquilo que você fala. Ele não só está te olhando, como ele está absorvendo tudo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, porque muitas vezes você faz coisas no automático, não é verdade? Você não fica pensando nos detalhes. Não fica calculando tudo, né? Não fica calculando tudo. E daí o que acontece? Nessa de você estar ali vivendo a vida, vamos dizer assim, você está sendo quem? Você. Você está sendo exatamente quem você é. E aí vem a grande responsabilidade. Quem você é? Né? Que tipo de ser humano você é? Que tipo de pessoa você é? Porque outras pessoas não têm noção de quem você é, na verdade. Mas os filhos sabem. Pede para o seu filho, pede para sua filha, para Larissa, descrever o pai que ela tem. Ai, que medo. Ai, que medo. Ela vai falar para você coisas que, de repente, nem você sabe. Mas, com certeza, ela te analisa profundamente. Então, aqui vai algo muito importante que eu gostaria de falar para os pais. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos, com as palavras que nós usamos, porque tudo isso é absorvido na vida dos nossos filhos. E muitas vezes nós queremos reeducá-los, quando nós precisamos educá-los apenas uma vez. E também existe algo muito triste. Às vezes os pais precisam pagar anos de terapia para os filhos em função de uma única frase ou de uma única palavra que foi falado em função deles. É muito sério isso, é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Mas existe alguém muito especial que está à nossa disposição para nos ajudar, dando sabedoria, discernimento, para que a gente possa ser o melhor pai, a melhor mãe, para educar os tesouros do Senhor. Os nossos filhos, eles são tesouros do Senhor, e Ele tem muita responsabilidade e muita vontade de ajudar os pais em relação à educação. E por isso nós precisamos nos colocar inteiramente nas mãos dele. Eu achei super interessante, porque a gente educa não apenas por preceito, mas por exemplo, né? E a gente sabe muito bem isso. Nós que somos pais entendemos perfeitamente isso. Mas como estamos tratando aí sobre a prioridade número 1 da família, estamos conceituando o processo espiritual, e você já tem falado muito bem sobre isso, não só pelo exemplo, não só pela forma de agir, mas de falar, de viver. A espiritualidade é muito importante. Algumas atitudes no lar constroem, outras atitudes destroem. Nós não vamos falar de atitudes que destroem. Nós queremos falar um pouquinho sobre algumas atitudes que constroem. Por exemplo, o culto familiar. Qual a relação do culto familiar para com o desenvolvimento, não é, da vida espiritual dos nossos filhos e da nossa família? Quando você faz o culto familiar, quando você tira tempo para reunir a sua família e parar ali aqueles momentos, né, para lerem a Bíblia, estudarem a Bíblia juntos, orarem, os filhos estão entendendo que Deus é prioridade naquela casa. Então isso já é a primeira lição, né? Outra coisa que os filhos percebem também é o comprometimento dos pais com Deus. Porque independente de aquela lista enorme de tarefas que não dá para descrever aqui, independente de tudo isso, Deus é o primeiro. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos estar ali, com a nossa família reunida, conversando com eles sobre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Vamos estar orando e vamos colocar a nossa vida e a vida dos nossos filhos na presença de Deus, pedindo as bênçãos, pedindo a proteção. E dessa forma, nós vamos fazendo com que os nossos filhos entendam que na nossa casa, Deus é prioridade. Na nossa vida, Deus é prioridade. E o que vai acontecer? Eles vão crescer
e vão entender que na vida deles, Deus também precisa ser a prioridade. Que na casa deles, o culto doméstico também precisa ser prioridade. E esse comprometimento com Deus é o que eu acho super importante que os pais coloquem na mente e no coração dos filhos. Quer dizer, o culto familiar, ele cria um ambiente favorável ao desenvolvimento espiritual da nossa família. É mais ou menos como se a gente estivesse adubando uma terra, não é? Quer dizer, a gente está lançando a sementinha no coração dos filhos. Independente da idade deles, existem maneiras de nos aproximarmos deles, contarmos sobre Deus, realizarmos as nossas atividades espirituais em família. Então, esse ambiente, ele é extremamente favorável e importante para o desenvolvimento completo, não é? Espiritual dos nossos filhos. Há uma citação aqui, eu queria fazer menção a ela, onde Ellen White diz assim, olha, que uma família bem ordenada, bem disciplinada, é o maior poder para demonstrar a eficiência do cristianismo, mais do que todos os sermões do mundo pregados. Isso é muito importante, porque às vezes a gente traz os filhos para a igreja. É mais ou menos aquela coisa. Eu estou aqui fazendo um parênteses nessa conversa aqui, não é? Nós trazemos os filhos para a igreja e trazemos os filhos à presença de Deus. Mas os filhos percebem quando a gente não leva Deus para dentro da nossa casa. Porque uma coisa, né, pastor Hernani, pastora Thelma, é termos um culto regular durante a semana. E você vem à igreja, você assiste um culto, assiste uma boa música, vai feliz para casa, mas isso às vezes passa. E durante a semana, qual é o alimento espiritual que eu estou colocando à mesa para os meus filhos? Qual é o alimento espiritual que eu estou tomando para me sustentar espiritualmente? Então, o mais importante, eu digo até isso, nós vamos falar em algum tema mais à frente sobre a importância da igreja. Esse tema está aqui também. A igreja tem o seu papel importante na vida do cristão. Acho que vai ser no sábado que a gente vai falar sobre isso, hein? Eu não me lembro agora. Vai ser no sábado. Mas a igreja tem um papel importante na nossa vida e na vida dos nossos filhos, por vários aspectos. E muitos, infelizmente, usam a igreja só como um aspecto social também, né? Isso é uma questão muito trágica. Verdade. Não é? A professora Thelma, ela falou algo que me deixou aqui... Eu estava aqui pensando, sabe? Eu estava aqui refletindo, né? A importância disso. Os filhos verem que é importante o culto porque estão vendo o pai fazer o culto, os pais fazendo o culto. Então, quando os filhos vão valorizar aquilo que nós valorizamos. Os filhos vão gastar tempo naquilo que nós gastamos tempo. Os filhos vão querer ser aquilo que nós somos. E mais, não só o que nós somos, mas aquilo que expressamos ser. Não é isso, professora Thelma? É isso mesmo, pastor. Eu estou aqui nessa conversa também pensando em como a vida passa rápido. Rápido. E como a gente não pode perder a oportunidade. Né? Porque hoje eu vejo, as minhas filhas já não estão mais na nossa casa. Então o nosso culto, ele já não acontece mais com as nossas filhas. E se tem uma coisa que era muito especial na nossa casa com as meninas pequenas, eram os cultos domésticos. Sim. E era assim algo muito, muito importante para a nossa família e para elas também. E vai aqui, né, um recado, talvez, né, para os pais: não deixe que essa correria do dia a dia tire a oportunidade de você se reunir todos os dias com seus filhos para falar de Jesus, para mostrar de Jesus. Por quê? Aquilo que nós não fazemos, aquilo que nós não ensinamos, outras pessoas vão ensinar. Então, nós não podemos dar oportunidade que outras pessoas ensinem de forma errada. Então, nós temos que saber aquilo que nós estamos colocando na vida e no coração dos nossos filhos. E como é importante passar esses momentos com eles, falando de Deus, falando do amor de Jesus por eles.
E com certeza isso vai fazer toda a diferença. E eu só quero falar alguma coisa que não está na revista, mas que eu acho muito importante. Quando nós estamos reunidos, às vezes, ali no culto, nós lembramos de alguma coisa que as crianças fazem. Não aproveitem nunca o momento do culto para fazem de errado, né? Alguma coisa que as crianças fazem de errado. Não aproveitem o momento do culto para darem broncas, para falarem coisas que eles fizeram e que vocês não ficaram felizes. Aproveitem o momento do culto em família para falar sobre o amor de Deus, o amor que transforma, como Jesus era quando ele era criança, ele era obediente, fazer com que o culto seja altamente positivo na vida dos filhos. Isso vai fazer toda a diferença. Aproveitem esses momentos para reforçarem coisas especiais na vida das crianças. Muito bem. Professora Thelma, deixa eu aproveitar aqui, eu já tenho falado com o pastor Elias, eu admiro muito a família de vocês, a centralidade da família de vocês, mesmo com a correria toda que vocês têm, o pastor Elias com a responsabilidade que tinha, vocês criaram duas lindas meninas que hoje estão aí se multiplicando e trazendo os agregados juntos, não é isso mesmo? E eu tenho certeza que foi a bênção de Deus, a mão de Deus que deu a vocês sabedoria. E essa sabedoria só é adquirida pela presença de seres extraterrestres da nossa casa. Eu lhe pergunto, além da família, quem mais começa a frequentar nossa casa quando nós nos dedicamos tempo ao culto familiar? Os anjos, pastor. Olha só. Os anjos estão presentes na nossa casa. Os anjos estão presentes quando nós fazemos o culto. Os anjos estão presentes quando nós estamos educando os nossos filhos no temor do Senhor. E eu gosto muito de uma citação de Ellen White, que ela diz que os anjos gostariam de estar no lugar das mães. Olha de só. Tão importante que é a nossa tarefa de educar. Então, na realidade, os anjos, eles são cooperadores nossos. Eles cooperam com os pais, cooperam com a família. Eles têm interesse na educação dos nossos filhos, têm interesse em nos ajudar a mostrar Jesus para as crianças. Eles são os nossos auxiliadores. Eu fico muito feliz em pensar nisso. Imagine se você, que está começando um novo dia, cheio de desafios, imaginar que ao seu lado, aí na sua casa, os anjos estão com você e querem cooperar com você na educação dos seus filhos, na forma como você e seu marido se relacionam. Tem um ser muito especial que está ao seu lado. Eu acho isso muito lindo. O Senhor, ele nos cuida, né? De todas as formas. E se tem o anjo de Deus lá, o diabo nem um demônio entra. Amém. E talvez eu digo a você agora, eu quero falar olhando nos seus olhos. Olha só o que eu tenho para te dizer. Se você quer eliminar os problemas na sua casa, na sua família, comece a fazer o culto familiar, meu amigo, minha amiga. Comece a fazer para que os anjos de Deus frequentem o seu lar e não os demônios e os satanás. Então, se você quer afastar o inferno da sua casa e tornar um seu lar um pedaço do céu, dedique tempo para falar. Coloque Deus como prioridade número 1 da sua casa e os demônios não mais se aproximarão. Agora, é interessante, né? Uma família visitada pelos anjos. Isso me lembra muito, né? Algumas histórias do Antigo Testamento, Sim. onde os anjos apareciam e conversavam. Era uma coisa interessante. Eles tinham aquele sentimento da presença de Deus mesmo ali com eles, né? E eu imagino que a família também é a mesma coisa. Você sabe quando você tem dentro da tua casa um ambiente especial com a presença de Deus e quando essa presença de Deus ela não está no teu lar. E quando o teu lar está meio que dominado por um outro espírito. É nítido isso, né? Então que a gente convide realmente os anjos para estarem conosco. Agora, amém. A família, ela exerce um papel importante, não apenas para a igreja, como também para a sociedade. Agora, se uma família consagrada, dedicada, que mantém um relacionamento com Deus, ela tem uma influência positiva na vida de uma igreja, né? Porque a gente entende que a família é feita, ou melhor, a igreja é feita de famílias, e famílias consagradas, igreja consagrada. Agora,
virando o disco, famílias consagradas numa sociedade também refletem algo positivo. E qual a influência, amor, de uma família que realmente tem um processo de crescimento e desenvolvimento espiritual bom na sociedade? Qual a influência dela? É importante? É positiva ou é negativa? É altamente positiva. Eu sempre falo que onde existe uma família cristã, aquele lugar é muito melhor. Aquele lugar é um lugar abençoado Deveria por Deus. ser, né? Deveria ser. Uma né? família cristã de verdade, né? Então, aquela família que tem Jesus como modelo, que prioriza todo o ensinamento que está na Bíblia, né? Então, aquela família que de verdade faz acontecer, né, tudo aquilo que nós lemos na Bíblia dentro da sua família, aquele lugar é um lugar abençoado, é um lugar diferente. A família cristã, ela faz a diferença onde ela está. Ela faz a diferença na rua da casa dela, ela faz a diferença no bairro e ela faz a diferença dentro da igreja também. Quer dizer, uma família, então, o conceito da família cristã é um conceito de influência. Sim. Influência. A família cristã, ela tem que influenciar. Onde existe uma família cristã, há um ar de paz e reconciliação. Uma família cristã é sinônimo de um lugar onde a presença do Espírito Santo é percebida. É interessante. Agora, quando... posso Desculpa, ir para a questão mais prática? Tá bom, pode ir, pastor. O senhor pode, todas as coisas. Tudo bem, mas eu acho esse assunto extremamente... Estamos já quase no final da nossa conversa. Já, pastor? Já está quase chegando no final. Poxa. Mas eu queria dizer o seguinte, que atitudes práticas? Vamos para a prática. Que atitudes práticas de uma família cristã influencia o meio em que ela vive? Me ajuda aí, pastor. Eu vou deixar a nossa convidada responder. Eu não vou responder tendo uma convidada à altura aqui, jamais. Como uma família cristã, ela influencia o meio em que ela está vivendo? Como deveria ser? Olha, eu acho que a gente pode responder juntos, tá bom, pastor? Por favor. Mas assim, são coisas práticas, né, do dia a dia. Uma família cristã, ela vai ser uma família amorosa com os vizinhos. Ela não vai ser uma família que vai fazer fofocas. A família cristã, ela vai cuidar do ambiente ali, externo da sua casa, da rua. Uma família cristã jamais vai jogar lixo na rua para poluir, né, o nosso mundo. Então, são coisas simples que acontecem na nossa vida que, às vezes, a gente pensa que as pessoas não estão nos observando, mas as pessoas estão. A família cristã, ela se preocupa com a casa dela, mas ela se preocupa também com a parte externa, né? Aquilo o ambiente, que está, né? com o ambiente externo, com aquilo que está fora do portão da sua casa. Então as famílias percebem, né, a harmonia, percebe como o marido trata a esposa, percebe que ali naquela casa não existe gritaria, não existe palavras feias, não existem xingamentos, agressões verbais. Não existe agressões verbais, agressões físicas, né? Então, essa é a forma de uma família cristã viver e fazer a diferença às pessoas que estão ali ao seu redor. Eu não consigo imaginar uma família cristã educando os filhos com palavras horríveis, batendo porta, xingando, menosprezando uma criança. E muitas vezes, né, os vizinhos escutam o que acontece de uma casa na outra. Se você fala baixo, ninguém sabe o que acontece na sua casa. Mas quando você está irritadíssimo, bravo, o que acontece? Geralmente a sua voz, ela é uma voz extremamente alterada. Então ali as pessoas ouvem o que acontece. Eu não consigo imaginar que esse tipo de família vai fazer a diferença ali onde ele está. Porque você só não é bênção, né, pastor? Dando estudo bíblico. Não, jamais. Mas você é bênção se você leva um alimento para alguém que está precisando, se você tem domínio próprio, como a Thelma colocou, se você tem amor, se você tem cortesia, se você sempre dá um sorriso para as pessoas, cumprimenta as pessoas, mantém o ambiente externo limpo, é uma pessoa cordata, conciliadora, quanta coisa, né? Verdade, eu quero transferir isso que a professora Thelma falou para a igreja. Se a família vive isso em casa,
ela vai viver isso na igreja. Uma família que é cortesa em casa, que a educação se faz, que o obrigado, que o boa noite, bom dia, que o abraço, que o sorriso faz parte dela no cotidiano do lar, na igreja não vai ser diferente. É aquela pessoa que chega, que tem sempre um sorriso para oferecer, que quando percebe que alguém chegou que é novo, se levanta, não importa se ele tem um cargo na igreja, se ele tem uma função, se não tem. Porque aqui é a casa do Pai, é a casa onde todos os filhos se reúnem. Então chegou algum irmão que ele não conhece muito bem, é aquele que levanta, é aquele que norteia, é aquele que trata com cortesia. Então, a igreja reflete o ambiente do lar. E uma igreja onde os lares recebem visitas celestes, vai ser uma igreja em que a paz celeste irá se fazer nela. Você viu que empolgamos aqui, né, professora Thelma? Eu fico assim pensando como seria bem mais fácil para vocês, pastores, liderarem igrejas onde as famílias ali estão promovendo a paz naquele ambiente. Seria Verdade. muito especial, não é? Verdade. Aqui na igreja do NASP já é um privilégio, mas sempre há pontos que podem melhorar. E essa melhoria vem quando as famílias entenderem que a visita celeste precisa se fazer lá. A Thelma tocou muito nesse momento que tivemos aqui sobre essa questão da vida cristã, a importância da vida cristã, a importância de não apenas dizer, mas viver, do culto familiar. Tudo isso promove paz. E eu imagino que o que Deus quer para nós, como famílias, é que tenhamos paz. Cristo disse: a minha paz Vos dou. vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, não se atemorize. Paz é o que nós precisamos sentir. Paz é o que nós precisamos ter em nosso coração. E quem é o príncipe da paz? É Jesus. Então, resumidamente, se Jesus estiver no nosso lar, se Jesus estiver nas nossas relações, se Jesus estiver em nosso ambiente doméstico, naturalmente, tudo isso vai trazer paz, alegria, harmonia, contentamento, e todas as demais coisas se afastarão, porque ali está o príncipe da paz. Amém. Não é bonito isso? É lindo. Eu quero, com tristeza, dizer que o nosso tempo já foi, mas amanhã teremos mais um tema muito especial. E o tema de amanhã vai ser o segredo da felicidade da família. Teremos aqui mais um convidado muito especial. E eu espero você amanhã às 6 horas da manhã. E vamos juntos orar, vamos juntos falarmos sobre coisas espirituais, coisas importantes. E como nosso primeiro desafio espiritual desses 10 dias, nós vamos orar hoje pelo reavivamento espiritual da nossa família. E vamos orar para que Deus prepare a nossa família para os momentos de jejum e oração que teremos no próximo sábado. Então, se você não tem ainda o hábito, o costume de viver uma vida de comunhão com Deus em família, comece a consagrar isso hoje ao Senhor. Viva essa experiência e você com certeza terá uma família muito mais abençoada, uma família muito mais preparada para o fim do mundo e para viver os últimos momentos da história da humanidade. Famílias fiéis até o fim. Eu quero agradecer a professora Thelma pela presença conosco nesse nosso primeiro momento. Vamos ter mais 9 momentos pela frente e com a graça de Deus vamos crescer, vamos nos fortalecer espiritualmente ao longo desses 10 dias. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te dê um grande dia e um dia de bênçãos e vitórias. Eu vou pedir à professora Thelma então para que nos abençoe, finalizando esse momento com uma oração. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por estes momentos que passamos na Tua presença. Muito obrigada porque o Senhor tem nos dado sabedoria,
deixou também nas Escrituras ensinamentos maravilhosos e especiais para educarmos os nossos filhos, para construirmos a nossa família. E agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. E neste momento, meu pedido é que bondosamente o Senhor esteja com cada família. Abençoe cada pai, cada mãe na educação dos filhos, abençoe os filhos também. E que Jesus possa ser o primeiro e o único na nossa família. Amém. Cuide de todos os detalhes da nossa vida, esteja à nossa frente e ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos para aquele grande dia onde nós iremos encontrá-lo, mas queremos estar prontos juntamente com a nossa família, onde viveremos eternamente e felizes ao lado do nosso Salvador. Amém. Nos dê, ó Pai, essa graça. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos também. Amém. Amém. Obrigado, professora Thelma. E assim ficamos aqui nos despedindo de você. Desejamos mais uma vez a bênção do Senhor para você e para sua família nesse dia. E nos encontraremos amanhã às 6 horas da manhã, se Deus assim o permitir. Um forte abraço e até lá, se Deus quiser.